Tudo bem? E como que você está? Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, poder compartilhar algo com você nessa aula, que você possa receber aí na sua casa, onde você está assistindo às aulas, com as pessoas com quem você está convivendo nesse período em que nós ainda não podemos estar juntos no colégio, que você possa estar recebendo esse conteúdo e que você possa usufruir dele. É uma alegria realmente estar aqui. Quero dizer com toda sinceridade, com toda a verdade do meu coração, que sinto muita falta de estarmos juntos na sala de aula, dentro do colégio, convivendo, conversando, trocando ideias, ouvindo vocês, né, podendo participar junto com vocês no colégio. Realmente nós temos sentido muita falta disso. Temos orado, temos buscado a Deus, temos dito que vamos estar em breve juntos. Vamos estar em breve juntos. Tenho certeza disso, você pode ter confiança de que isso vai ser assim. Então eu quero hoje compartilhar um tema com você. A última aula eu falei a respeito de como nós fazemos para cuidar do medo, nesse período especialmente da quarentena, que nós estamos longe, tantas pessoas falando de doença, de morte e tal. E, por outro lado, eu não gosto muito de ficar só trabalhando as coisas do ponto de vista, vamos dizer assim, negativo, né? Bom, na própria aula vocês viram eu falar várias vezes que nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com coisas boas, coisas positivas. Com a palavra de Deus, com relacionamentos bons, com coisas saudáveis para as nossas vidas. Isso é o que nós precisamos fazer para podermos enfrentar esse tempo de quarentena, esse tempo de afastamento, toda essa situação aí. E eu entendo, eu olho o medo como algo importante. O medo, ele nos prepara para fugir numa situação de perigo, ele nos leva a tomar alguns cuidados, isso é importante. Mas eu gostaria de falar sobre algo positivo, algo que é importante e que tem sido muito discutido nesses últimos dias, muito questionado até mesmo. Esse questionamento tem surgido a respeito da felicidade. As pessoas têm discutido assim, mas é possível ser feliz? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer para ter felicidade, para estar feliz? A felicidade ela é possível de alcançar. Às vezes o ser humano tem uma impressão de que quando ele alcança alguma coisa, falta algo, ele vai atrás de novo e está sempre naquela angústia, naquele medo, naquela preocupação, naquela coisa tensa, né? De sempre tendo que achar alguma coisa, sempre ir atrás de alguma coisa. Então eu quero compartilhar alguns pensamentos, algumas coisas que eu tenho pesquisado, algumas coisas que eu tenho estudado e que eu tenho certeza absoluta que tem relação direta com a nossa matéria, tem relação direta com o conteúdo que eu tenho dado aqui, mostrado para vocês, explicado para vocês esse conteúdo, especialmente quando a gente fala da divisão do homem, né? O principal conhecimento que eu tenho passado para vocês é isso: espírito, alma e corpo, e como que você pode fazer para estruturar a sua vida, olhando os aspectos espirituais, os aspectos da alma, emocionais e os aspectos físicos, né, no corpo. Você precisa, se você entender isso ao longo desse ano, e você poder analisar a sua vida, olhar para o seu dia a dia a partir desse ponto de vista, a partir dessa perspectiva, dessa ótica, você vai conseguir administrar melhor as coisas que você tem vivido e as coisas que você vai enfrentar na sua formação, né, lá na frente, lá quando você for fazer uma faculdade, um estudo, e também, principalmente, quando você estiver trabalhando, construir uma família, estruturar a sua vida, os seus relacionamentos. Então, hoje eu quero falar com você, na verdade, né, compartilhar com você esse tema aqui. O que é felicidade para você? O que você entende por felicidade? O que é estar feliz, né? E aqui eu tenho uma pergunta, né, que eu gostaria de colocar para você. A gente está tão acostumado com esses smiles, né? A gente vê tanto eles aí nos aplicativos, na internet e tal. E eu separei alguns aqui. Você vê que a maioria deles tem um sorriso, tem alguma expressão de alegria, de paixão e tal, apaixonado e tal. Alguns até chorando de tanto rir, mas tem alguns aqui com a caretinha meio feia, com a boquinha meio cabisbaixa, meio indiferente. Né? E, tipo, putz, será que é mesmo? E aí eu pergunto o seguinte: o que é mais certo afirmar? Você é feliz ou você está feliz? Porque ser é uma coisa permanente. Né? Se eu disser assim, eu sou brasileiro, isso determina que eu não tenho como mudar a minha nacionalidade. Né? Tem algumas pequenas exceções, mas eu vou ser brasileiro sempre. Agora, se eu disser assim, eu estou em uma determinada situação, quer dizer que aquilo é transitório, aquilo é passageiro. Então, a felicidade, ela é permanente
ou ela é passageira? Nós temos que ficar buscando ela, são episódios, nós vamos atrás um pouco, ou o que tem acontecido aí no nosso dia a dia nesse sentido? Então, muitos de vocês em alguns momentos pensam assim, eu estou infeliz, eu estou triste, eu não estou bem, eu não sei o quê. E quando a gente olha principalmente para essa condição que a gente tem vivido hoje, para o tempo que a gente tem vivido hoje, para aquilo que a gente tem feito hoje, especialmente, nós temos algumas situações, algumas condições que têm forçado, que têm levado mais a gente estar triste, a gente estar cabisbaixo, né? Então, eu tirei aqui os que estavam tristes, deixei só os felizes, então, porque eu acredito que existe possibilidade de você ser feliz, de eu chegar para um grupo de pessoas e dizer assim, não, eu sou feliz. Né? De alguém olhar para mim e falar assim, não, você é feliz. Eu acho que a felicidade é algo permanente, não é algo transitório. Nós temos alguns momentos, algumas situações que nos deixam tristes, mas eu quero falar um pouco mais com você a respeito disso, a respeito desse conteúdo. Então, a primeira pergunta que me vem à mente quando eu estou falando sobre felicidade é: como fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar? Quais são as estratégias que eu tenho que adotar? O que eu tenho que realizar? Como que eu tenho que me conduzir? E essa semana, esses últimos dias, na verdade, eu tenho aproveitado um pouco do tempo que a gente acaba ficando mais restrito, não sai de casa. Eu tenho aproveitado um pouco mais o tempo nesse aspecto e tenho estudado um pouco mais sobre isso. E eu achei muito, muito interessante, nas últimas 2 semanas, aí eu venho lendo bastante a respeito disso, eu achei esse autor aqui, chamado Arthur C. Brooks. Né? Então, Arthur Brooks. Ele é um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é uma das universidades mais importantes do mundo. Ele é um cientista social de formação, escritor, e ele também é colunista numa revista chamada The Atlantic, nos Estados Unidos. E ele desenvolveu um estudo a respeito desse assunto, a respeito de felicidade, de como as pessoas fazem, o que as pessoas devem fazer para poder alcançar a felicidade. Então, eu tinha colocado aqui a pergunta, né? Como fazer para ser feliz? E aí ele coloca aqui, então, cientificamente esse conteúdo. E eu vou juntar esse ponto de vista entre o que ele fala da ciência e o que eu tenho como conteúdo dentro do ensino religioso, dentro dessa matéria que nós temos conversado. E aí ele coloca, primeiramente, que existem 3 elementos, 3 coisas que você precisa ter, que você precisam passar pela sua vida para você ser feliz. A primeira delas é relacionada aos seus genes. Então você está estudando em ciências lá, vai estudar mais para frente com mais detalhe, provavelmente no ensino médio, a parte genética, né, a formação dos cromossomos, a geração genética. Mas não é muito difícil de você entender o básico disso quando, né, os pais se unem e tem um filho, o filho herda uma carga de formação, até características físicas, né, a altura, a cor dos olhos, o jeito de falar, o jeito de se expressar, todos esses aspectos são herdados do ponto de vista físico, do corpo. Na alma, algumas questões relacionadas também ao comportamento, às atitudes, aos sentimentos, também são herdados, da mesma forma que o físico, a parte física genética. Porém, é interessante que o pesquisador, o Arthur Brooks, ele fala o seguinte: os genes eu não tenho como mudar. Eu não tenho como pegar os meus genes e fazer uma cirurgia neles. E falar, não, esses daqui eu não gosto, esses daqui eu prefiro ficar com eles, e não tem como fazer essa escolha. A parte genética, ela é intrínseca, ela é embutida, ela está colocada em você. Ela veio comigo quando eu nasci, ela foi com você quando você nasceu. Então você não consegue mudar. Então esse é um elemento que ele existe, ele é importante, ele é significativo, mas ele não é possível de alterar. O outro ponto que ele coloca aqui são grandes eventos. Então o que acontece com grandes eventos? Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, um pouquinho mais velho aí do que vocês. Eu praticava esportes, jogava handebol, era goleiro de handebol numa equipe de determinada cidade onde eu morava. E no ano de 1992 eu fui convocado para representar a seleção paranaense numa competição entre estados. Né? Tem um campeonato, estados versus estados, né?
e foi no estado de Santa Catarina, a competição. Nós ficamos lá 10 dias jogando, tendo as atividades, como se fosse uma Copa, né? Uma Copa Nacional de Handebol, para a minha idade, da época. E nós fomos campeões, né? Depois de acho que 7, 8 jogos, nós nos sagramos campeões. Aquele evento, naquele momento, para mim, trouxe uma felicidade tão grande, tão imensa, e me marcou tão positivamente, que até hoje, né, o ano passado, por exemplo, nós nos reunimos, nós que éramos os atletas, que éramos de diversas cidades do estado do Paraná, que fomos convocados para compor a seleção paranaense, nós nos reunimos para nos vermos as famílias, nos encontrarmos de novo, compartilharmos e lembrarmos do momento que foi alegre lá 27 anos atrás, aproximadamente. Então, um grande evento te deixa feliz. Momentos muito importantes, né? Quando você se formar, quando você se casar, quando você tiver filhos, todos esses momentos significativos vão te deixar feliz. Mas eles não acontecem todo dia. Não é todo dia que você ganha um campeonato, não é todo dia que você se forma, não é todo dia que você tem filho, não é todo dia que você conquista coisas grandes. Então, para ser feliz no dia a dia, existe um terceiro elemento que ele é muito significativo, que são as suas escolhas. É aquilo que você escolhe. Isso tem uma diferença muito grande na sua vida. Isso tem uma diferença muito importante no que você faz, na forma como você vai ver a vida. Então, eu estou falando aqui como você deve fazer para ser feliz e o que a ciência diz a respeito disso, o que os estudos falam. Os estudos falam que a genética é importante, que você passar por grandes momentos de felicidade é importante, mas essas duas coisas nós não temos o poder, não temos a força de irmos lá e interferirmos nela. Você não pode interferir nos seus genes, você também não pode interferir, criar grandes eventos todos os dias, não é viável isso. Agora, existem escolhas que nós fazemos diariamente, nós fazemos continuamente. Essas escolhas vão nos fazer felizes, vão manter a felicidade em nossas vidas. Então, as escolhas são o ponto aqui mais importante que eu quero deixar para você. E eu quero discutir, eu quero abrir esse assunto das escolhas, até porque, do ponto de vista científico, a ciência vai se juntar com o ensino da espiritualidade, com a parte espiritual, com o ensino religioso, no ponto das escolhas. E é aí que entra, então, o nosso conteúdo, o nosso conceito. Então, o que eu quero colocar aqui para você, né? Fazendo um pequeno resumo dessa parte, até onde eu vim aqui, mais ou menos metade do conteúdo é esse. Então, nós estamos discutindo a respeito de como ser feliz. Eu fiz uma afirmação para você que é possível ser feliz e não estar feliz. Que estar feliz é uma coisa passageira. Ser feliz é uma coisa permanente, contínua. Então, eu quero que você grave aí nesse momento, né, fixe aí na sua mente, anote aí no seu caderno, esses 3 elementos que você precisa para ser feliz. A genética, sua origem genética. O segundo aspecto é os grandes episódios, grandes eventos da sua vida. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto são as escolhas que você faz, os hábitos que você tem, as atitudes do dia a dia. E é aí que eu quero entrar agora, eu quero caminhar aí um pouco mais por esse lado, por esse aspecto da possibilidade de ser feliz. Então, vamos voltar aqui para os slides. Quero voltar aqui. Então, nós paramos nesse que fala do terceiro elemento, que abre o terceiro elemento, escolhas. E aí eu quero entrar nele, então, mais detalhadamente. Então, escolhas. Saiba as áreas que nos conduzem à felicidade dentro do composto das escolhas. E aqui que eu quero que você entenda alguns sentidos aqui. Então, o primeiro deles, e isso, tudo que eu estou te falando, uma coisa que eu quero deixar bem claro é, eu estou falando a respeito de aspectos científicos, estudos científicos. Então, a ciência diz isso depois de várias pesquisas. Né? Como eu citei o Arthur C. Brooks, ali, o Arthur Brooks, ele é um pesquisador, eu estou usando um conteúdo que ele expôs recentemente num livro e recentemente em algumas entrevistas e das pesquisas que ele fez. Então, eu estou colocando o conteúdo dele.
E eu vou juntar daqui a pouquinho com a parte do ensino religioso. Então, as tuas escolhas, elas estão relacionadas de como você convive no seu ambiente familiar. Quando eu entendo aqui familiar, eu quero dizer o ambiente em que você convive no dia a dia. Tem pessoas que falam assim, mas meus pais são separados, meu pai mora em tal lugar, minha mãe mora em tal lugar, eu fico uma semana com meu pai, uma semana aqui. Vocês têm existem variações do que eu estou dizendo aqui do conceito de família, eu sei disso. Então, quando ele fala família, ele está dizendo o seguinte, o relacionamento contínuo, diário, comum, o dia a dia de vocês. Então, se você mora com os avós, mais a sua mãe, mais os seus pais, mais a sua avó, não importa, é o convívio diário. As pessoas que você senta para fazer uma refeição, que você conversa, que a hora que você acorda são as primeiras pessoas que você vê, é o dia a dia mesmo da sua casa, onde você está vivendo. Então, o teu comportamento ali dentro, a tua forma de agir, a tua forma de fazer as coisas, ali dentro, vai interferir diretamente na felicidade que está sobre a sua vida. Você pode ser muito feliz dependendo de como é esse relacionamento com seus irmãos, com seus amigos, seus familiares mais próximos. O outro aspecto, a outra área, eu pus escrito para cima aqui para poder caber dentro do quebra-cabeça, é a parte das amizades, são os seus amigos. Então, como você se relaciona com seus amigos. Eu lembro bem até hoje, quando eu era criança mesmo, tinha ali 8, 9 anos, né? Nós morávamos numa rua, na cidade lá onde eu nasci, e era uma rua muito tranquila e nós convivíamos com algumas pessoas na rua. Sempre tinha um menino lá que vinha, que provocava, que cutucava, que fazia um certo bullying. Sempre tinha mais, vamos chamar assim, que mais incomodava. Nesse sentido, ele era uma pessoa que eu não gostava de me relacionar, porque ele me causava uma certa infelicidade, uma certa tristeza, não me deixava ser feliz naquilo que eu projetava ali com 8 anos, 9 anos de idade, ser feliz. Por outro lado, eu tinha alguns amigos que eram os amigos que gostavam de mim, que eu gostava deles também, que a gente tinha uma certa... jogava bola junto, andava de bicicleta junto, nós nos divertíamos juntos. Então, ter amizades significa que você tem mais chance de ser feliz. Quando você se reclusa, quando você se fecha, quando você fica lá num cantinho, não se relaciona com pessoas, existe ali um ponto problemático, entre aspas, porque você vai ter menos pessoas para te apoiar, menos pessoas para te dar suporte, né? Então, vocês especialmente aí estão passando por um período de transição em que vocês conviviam 95% do ambiente de convívio de vocês é um ambiente familiar, e agora vocês têm expandido, têm feito mais amizades, já começa a ter um pouquinho mais de liberdade, de ficar na casa de alguém, de ir para a casa de alguém vir na sua casa. Você começa a desenvolver um relacionamento com outras pessoas. E esse é um momento muito importante. Porque você tem que olhar para os seus amigos como pessoas que vão te ajudar a ser feliz. Não adianta você ir atrás de pessoas que vão te levar para um caminho errado, né? Recentemente nós fizemos alguns atendimentos e acompanhei algumas situações de pessoas que hoje são usuários de drogas porque na adolescência, no período em que eles estavam estudando, tiveram contato com pessoas dentro do ambiente do colégio que os levaram para o uso das drogas. Então, você precisa ter essa consciência. As suas amizades, elas vão influenciar na sua felicidade. No primeiro momento, um amigo que te leva para as drogas, ele vai te oferecer coisas que parecem ser boas, mas você sabe lá no fundo, lembra que eu falei do espírito? Lá no espírito tem a sua intuição, tem a sua consciência, lá no fundo você sabe que isso não é certo. Isso não vai te trazer coisas boas, por várias informações, exemplos, modelos que você já viu, que você sabe a respeito disso. Então, as amizades, elas são muito importantes para a manutenção da nossa felicidade, para que nós possamos ser amigos. Às vezes você está com um problema em casa, na família, e é exatamente aqui com os amigos que você vai poder desabafar, que você vai poder conversar, que você vai ter apoio. Às vezes você tem dificuldade aqui com os amigos, exatamente na família, lá com seus pais, com a sua família, com as pessoas que estão próximas de você, que te amam, que convivem com você, que você vai ter ajuda. Então, essa estrutura aqui ela é muito importante. O outro aspecto que vem para cá está relacionado... Eu usei a palavra estudos porque eu estou falando com alunos. Então, assim, quando eu falo estudos, eu não estou dizendo simplesmente de você ir para a escola, sentar aí na sua carteira,
ficar a manhã toda ouvindo aulas, ou agora, mais recentemente, né, você ficar aí na sua casa, sentar aí no lugar que você fica normalmente, não sei qual é, abrir o celular, ou o computador, ou um tablet, não sei, e assistir uma aula. Não é isso que eu estou me referindo. Quando eu digo estudos, eu estou dizendo o seguinte, de algo que você realmente gosta e que você começa a enxergar como sendo uma possibilidade de transformar em uma profissão. Então, por exemplo, eu sei que tem alguns alunos que gostam da parte de matemática, tem mais facilidade, a parte de física. E existe uma tendência, uma possibilidade, uma chance de caminharem um pouco mais para o lado da engenharia, por exemplo. Existem alguns alunos que gostam mais da parte de ciências, de estudar as relações da parte humana, e aí talvez ali na frente ele se torne um médico ou busque uma profissão desse jeito, né? nesse sentido, na enfermagem, na nutrição, na fisioterapia, em áreas que vão ser voltadas para o lado da saúde. Então esse perfil você começa a desenvolver agora, com a idade que você tem, com a idade que você está nesse momento. Eu tenho conversado com alguns alunos do colégio e com outros adolescentes que eu tenho contato, e normalmente quando chega ali nessa faixa etária de 12 a 15 anos, 12, 13, 14, 15, eu costumo fazer uma pergunta para o adolescente, que é assim, aonde que você está se enxergando, aonde que você está vendo que você vai estar daqui 5 anos? Então, se você tem 12, 13 anos, você vai estar terminando o ensino médio e vai ter iniciado, provavelmente, ou estar iniciando um curso superior, buscando uma atividade, buscando uma formação para ter uma atividade profissional. Se tem ali 14, 15 anos, né, já está entre o 9º ano e o 1º do médio, já deve estar quase concluindo o ensino superior, dependendo do tipo de curso que escolheu. Então, nesse sentido, por que é importante fazer essa pergunta? Porque quando você está estudando hoje, puxa, matemática, né? Eu já falei para vocês em outras aulas, eu não gosto de matemática, eu me bato com matemática, eu tenho dificuldade. Mas então você não vai se enxergar na área da engenharia, por exemplo, ou numa área que exige cálculos. Mas se você gosta de uma determinada área, você vai pensar. E por que isso é importante para a sua felicidade? Porque quando você faz algo que você gosta verdadeiramente, isso te reforça a felicidade. E o último aspecto, que é onde eu quero concentrar um tempo aqui, e aí é onde eu faço totalmente o link com a parte da religião, é que no estudo científico do Arthur Brooks, ele colocou o quarto elemento das nossas escolhas, que é um promotor fortíssimo de felicidade, que mantém a sua felicidade, que é a fé. E eu já tinha explicado para vocês isso, né? Lá anteriormente. A fé, ela está estruturada dentro do espírito, é ali que ela vai se alojar, é ali que ela vai se concentrar, é ali que ela vai se estruturar. E ela é muito importante para a composição da felicidade. Quando eu falo de família, estou falando de família com vocês, alunos, muitas vezes você vai virar para mim e vai dizer assim, mas eu não tenho como escolher, falar, eu quero a família A, eu quero a família B, eu quero sair dessa casa e morar naquela. Você não pode fazer isso. Os seus amigos, você ainda tem condições de escolher. Os seus estudos, não. Os seus estudos, você precisa tirar uma nota mínima, média, mínima, para conseguir a aprovação como um todo. Mas naquilo que você vai crer, naquilo que você tem como desenvolvimento de fé, nisso você tem uma escolha. Aí a responsabilidade vem para a sua mão. É aqui que você vai poder agir. Aqui que você vai poder ter uma ação sobre os amigos e sobre a fé. São os dois aspectos que você vai conseguir ter uma movimentação, uma ação, agir mesmo. Como eu falei, família, você não tem como se desatrelar. Não posso falar hoje, virar para o meu pai e falar, não quero mais você como pai. 45 anos eu tive você como pai, já foi um tempo suficiente, está legal, agora quero procurar outro pai. Não tem como. É impossível. Dos estudos, no momento em que você está no colégio, como vocês estão estudando, não tem como você dizer assim, não, eu quero estudar só fazer educação física, quero fazer ciências, quero fazer português. As outras matérias eu não quero fazer. Inglês eu não gosto, não vou fazer. Ou quem gosta de inglês, de português, de matérias assim, nessa linha, quero fazer só isso aqui, não quero fazer matemática. Não tem como você fazer essa escolha. Você precisa estudar todas elas. Então, família e estudos não tem como você
parar de fazer ou parar de ir atrás ou mudar? Amigos e fé. Então, dentro da escola, você tem que cuidar das amizades que você tem. E no seu íntimo, aquilo que você crê. E aí eu quero colocar um ponto. Esse slide eu usei na aula 6. Está lá no plural essa aula, a aula de número 6. Está no meu YouTube também. Se você entrar lá no meu canal, Ivo Segundo, né, no YouTube, você vai encontrar na playlist do CCIM as aulas, e a aula de número 6, ela está lá no plural. Está lá no YouTube e também no plural. Até escrevi plural errado ali, preciso corrigir, colocar o segundo L. E dentro do que eu expliquei para vocês sobre o conhecimento humano, o que nós temos? Nós temos uma divisão em 3 grandes blocos: ciência, filosofia e teologia. A ciência está baseada na experimentação, em estudos, que é o que eu acabei de apresentar para você sobre o estudo sobre a felicidade. O que a ciência fala? É baseado em experimentação e estudos. Existe a filosofia e existe a teologia. A teologia se expressa pela fé. E é exatamente aí que nós fazemos um link. Para você ser feliz, você tem que ter algo em que você acredite. É fundamental. Isso faz parte das estruturas, da base da felicidade. Então, as pessoas que andam por aí dizendo assim, eu estou feliz hoje, mas amanhã pode ser que eu não esteja feliz, é porque ela não tem uma estrutura bem organizada para a felicidade, que envolve convivência familiar, amizades, trabalho ou estudo e fé. E é aí que nós precisamos investir tempo. Você precisa despertar, olhar para o lado da fé. A fé, ela vai transformar a sua vida. É a fé que vai te sustentar, vai te levar por uma série de outros caminhos. Muitas vezes, para você estudar, para você formar, para você ter uma profissão, para você exercer uma profissão, você vai precisar de fé. Muitas vezes, para você manter as suas amizades, você vai precisar de fé. E eu quero aqui usar alguns textos bíblicos agora. Aliás, antes de usar os textos bíblicos, eu quero colocar aqui para você que o campo de atuação da fé, ele é no espírito, ele não é na alma, ele não é no corpo. A fé vai atuar aqui, através da sua comunhão com Deus, através da sua consciência, através da sua intuição. É aqui que você vai alicerçar, que você vai ter como base a sua fé. E o que é fé, afinal de contas? Eu já trouxe essa pergunta na aula 6, no conhecimento humano. Já discuti um pouco com você sobre isso. Né? E a fé, do ponto de vista, se você for pesquisar num dicionário, do ponto de vista de conhecimento humano, ela tem que estar apoiada em algo espiritual, algo transcendental. Não pode ser apoiado em algo material. Você não pode colocar fé em algo material. Eu acredito no dinheiro. Dinheiro. O dinheiro, ele vem e ele vai. Uma hora ele está na sua mão, outra hora ele vai para outra. Não é algo eterno, não é algo permanente. A fé, ela tem que estar apoiada em algo permanente. E o texto bíblico mais conhecido sobre a fé, a Bíblia tem um capítulo no livro de Hebreus que fala somente sobre a fé, traz um conceito do que é fé e traz toda uma série de exemplos de fé. E o primeiro versículo desse capítulo diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é algo que excede o que você pode imaginar, o que você pode ver. A fé está além daquilo que você pode ver. Por isso que a fé, ela está estruturada, está colocada aqui no Espírito, porque ela é intangível, ela é invisível, ela não é visível, ela não é possível de tocar. Então, o que é fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É algo que você tem no seu coração e você fala assim, não, isso aqui vai dar certo, eu tenho certeza. É você olhar para algo espiritual, é você olhar, por exemplo, para aquilo que Jesus Cristo fez por você. Ao morrer na cruz, e ele diz, olha, eu morri para pagar os seus pecados. É você olhar para aquilo que Jesus fez e dizer assim, ótimo, eu creio que o que ele fez perdoou os meus pecados. Você continua com o mesmo peso, continua com a mesma quantidade de cabelos, continua usando óculos muitas vezes, continua com o mesmo jeito, o mesmo tom de voz, mas mudou algo espiritualmente. Então, é isso que nós precisamos ter como certeza. Eu coloquei aqui 2 frases. A fé é a convicção que está em nosso espírito. E a palavra de Deus é o elemento eterno onde apoiamos a fé. Então, tenha consciência disso. Você precisa ter comunhão, contato
participação, precisa ver a palavra de Deus. Você precisa, isso é fundamental. Fundamental. Outro aspecto que eu quero colocar aqui, porque isso é um exemplo muito legal, e nesses dias que nós estamos vivendo, em função da quarentena, de todo o afastamento social que nós temos, dessa preocupação de retornarmos para as aulas e tudo mais, eu quero colocar esse texto que está escrito lá em Abacuque, onde diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas do aprisco, e nos currais não exista gado. Mesmo assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, faz andar com confiança. Isso é fé. Mesmo que tudo esteja dando errado, você ter uma certeza no seu coração de que Deus vai suportar você, vai ajudar você, vai fortalecer você. Família, amigos, estudos e fé, principalmente a fé. Ser feliz é ter todo esse conjunto andando de forma unida, de forma funcional. Fico aqui, te agradeço mais uma vez por ter assistido essa aula, por ter participado comigo desse tempo. Que você possa ficar aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha confiança, tenha esperança, tenha fé de que esse tempo vai acabar rapidamente. Nós vamos voltar a estar juntos. Estaremos juntos em breve. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?